Canal Futura me encomendou uma série especial sobre a pandemia da Covid-19. Então, direto aqui do meu home office, do meu isolamento social, eu vou entrar na internet, nas redes sociais, fazer videochamada com especialistas para tentar analisar e explicar temas como home office, saúde mental. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o ensino à distância, o EAD. Confere aí comigo. Eu fico falando, moleque, assim... Mentira, tô demais. Mais uma semana de meme e mais uma semana em casa. E um dos desafios que muita gente, inclusive eu, para falar a verdade, teve que enfrentar nessa pandemia foi a questão da educação dos filhos. As escolas tiveram que fechar de repente. A estimativa é que mais de 180 países, mais de 1 bilhão e 300 milhões de alunos tiveram suas aulas suspensas porque as escolas tiveram que fechar. Mas logo apareceu uma solução, as famosas aulas online. Outra coisa que virou parte do cotidiano de quem tem filho durante essa pandemia. Apesar dessa tendência ter ajudado alunos no mundo todo a tentarem salvar pelo menos um pouco do seu ano letivo, os especialistas em educação levantaram várias questões. Estava claro que o ensino à distância ia ser uma missão para a educação mais difícil do que controlar 10 crianças de 4 anos em uma sala presencial, ou manter o foco de um adolescente assistindo aula de química pelo Zoom. Um dos problemas que logo ficou evidente foi a questão da desigualdade. Em alguns casos, a pandemia impediu totalmente o acesso de muitas crianças e jovens à educação. Tem gente que não tem celular, computador, acesso à internet. A Unicef emitiu um comunicado em abril de 2020 alertando para isso, que dizia: sob a sombra da Covid-19, a vida de milhões de crianças foi temporariamente reduzida para apenas as suas casas e suas telas. Devemos então ajudá-las a navegar essa nova realidade. As palavras são da diretora executiva da Unicef, Enriqueta Fiore. A Unesco também se mostrou preocupada. Os dados da organização mostravam que metade dos alunos que tiveram essas escolas fechadas na pandemia simplesmente não têm acesso a um computador. E 700 milhões de jovens que ficaram sem aula não têm internet em casa. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E a desigualdade por região do país deixa isso ainda mais evidente. O Nordeste tem apenas 65% dos domicílios conectados à rede, contra 75% na região Sudeste. 58% dos brasileiros acessam a internet apenas pelo celular, sendo que entre as classes mais pobres esse índice chega a ser de 85%. Outro dado que deixa evidente como a desigualdade afeta quem tem e quem não tem condição de fazer aula online. Em 2019, 81,8% dos estudantes da rede privada tinham acesso a um computador com conexão à internet. Já na rede pública, esse índice era só de 43%. No Brasil, mais de 4 milhões de crianças vivem em situação de extrema pobreza domiciliar. Nessa realidade difícil, muitas dessas crianças faziam as únicas refeições do seu dia na escola. Como essas crianças fazem para matar a fome com a escola fechada? Outro problema era para aqueles pais e mães que deixavam os filhos nas creches e escolas durante o dia para poder sair para trabalhar. Uma pesquisa do Data Favela e do Instituto Locomotivo mostrou que 9 em cada 10 mães da periferia tiveram que mudar suas rotinas por causa da Covid-19. E aí eu não estou falando de passar a usar máscara e álcool gel ou ajudar o filho na lição de casa, mas de mulheres que tiveram que levar filho para o serviço ou deixar filhos em condições nada recomendáveis para poder ir trabalhar e, em muitos casos, tendo que abandonar o emprego mesmo para cuidar dos filhos. Um outro lado dessa realidade terrível e que envolve as crianças ficando o tempo todo em casa é o abuso de menores. Segundo registros de um Conselho Tutelar de São Paulo, entre janeiro e abril de 2021, aumentaram em 670% as denúncias de abuso sexual, agressão física e maus tratos às crianças, comparando com os índices do ano passado. É porque quando essas crianças que vivem em ambiente de abuso ficavam na escola, elas também ficavam menos tempo em casa, ou seja, menos tempo expostas ao seu abusador. Além disso, as escolas também cumpriam o papel de denúncia. Muitas vezes, assim que elas notavam algo estranho, quando percebiam que um aluno não estava bem, era a escola que acionava o conselho tutelar para preservar a integridade dessa criança. Tirando as questões de desigualdade, de acesso à internet, de infraestrutura necessária e até da cadeia de proteção à criança que as escolas muitas vezes fornecem, os sistemas de aulas online ainda têm outro problema. Mesmo que o aluno consiga vencer todos esses obstáculos, várias pesquisas provam que em muitos casos elas não são tão eficazes por aprendizado quanto as aulas presenciais, especialmente para os alunos mais novos. E até agora eu só falei das dificuldades para os alunos. Os professores também nem sempre têm acesso aos equipamentos e a infraestrutura necessária para as aulas online. Eles não foram treinados para dar aula nesse novo formato. O preparo das aulas mudou, a interação com as turmas mudou completamente, a forma de aferir resultados das provas mudou, as famigeradas provas, os exames, os testes surpresa, eu nem gosto nem de lembrar. Tudo isso teve que ser reinventado.
Se a garotada já colava em sala de aula, imagina fazendo prova sozinha no quarto. Nesse esquema não precisa nem escrever raiz quadrada no tênis ou camuflar data histórica no estojo. Não que eu já tenha feito isso, né? Mas, enfim, é só um exemplo. Vamos em frente. E a gente está falando daqueles que conseguiram se manter empregados, porque teve professor que viu a sua carga horária triplicar em meio a toda essa pressão da pandemia, e também tiveram muitos e muitos relatos de demissões em massa de professores durante a pandemia. No meio dessa pandemia, mesmo com todas essas informações disponíveis, é difícil ainda cravar algo como definitivo. A realidade prática das pessoas, das famílias, dos professores, dos profissionais, das crianças, muitas vezes elas se chocam. Então, vale buscar agora a vivência de quem está diretamente envolvido com a educação no nosso país no dia a dia. E, como a gente sempre faz, passar a palavra para eles, os especialistas. Durante a pandemia, as escolas ficaram completamente vazias. Mas, como é o estilo do nosso programa e como a educação teve que fazer também para se virar nesse momento, a gente vai recorrer à tecnologia para pegar a opinião de quem viveu essa realidade de perto. Você gosta de aula no computador ou na escola? Na escola, porque lá dá pra comer. Ter aula na escola com meus amigos, para eu poder ver eles, para eu poder conversar, para que ficar com o computador, isso era muito chato pra mim. Eu gostava de assistir mais na escola. E o que você não gostava na aula de computador? Eu tinha que levantar a mão pra eu falar. É legal? Não. E eu gostei de ver meus amigos em que eu tava na quarentena, porque essas coisas de quarentena tem que ficar em casa. Eu gosto mais de aula do vídeo do que ir pra escola. Por quê? Porque eu não gosto de escola. Com teu cabelo pro vídeo. O que você achou da aula presencial ou de vídeo? No tocante ao ensino público, a gente trabalhou com o que era possível. O que era possível para a gente nesse momento? Era possível apenas atividades não presenciais. Não era possível aula online, por exemplo, porque nós temos várias realidades de alunos que vivem sem internet em casa. Alguns alunos que vivem até sem energia elétrica. Não era possível, né, em todos os aspectos, um retorno às aulas. Temos escolas que nós não temos nenhum bebedouro para o aluno. Mesmo local onde o aluno bebe água é a mesma pia onde a faxineira lava, né, o material de limpeza. Então, o que era possível para a gente eram essas atividades não presenciais. E que, infelizmente, alguns alunos ainda não chegaram a alcançar, porque a gente trabalha também com alunos de áreas rurais. Esses alunos, para virem ao espaço urbano, à escola, né, ao espaço escola, buscar essas atividades, precisariam de um transporte. E em muitos locais, esses transportes eles também foram suspensos. Então, a gente fez o que foi possível e mesmo dentro do que foi possível, ainda assim, a desigualdade, né, no ensino foi muito grande. Esse é o gráfico que mostra a quantidade de alunos impactados no mundo pelo fechamento das escolas. O número passou de 1,3 bilhão de alunos. Luiz Antônio Simas, o escritor, historiador, também é professor. Conversou com a gente para falar como foi dar aula durante a pandemia. Professoras e professores foram jogados às feras nesse processo, sem uma preparação mais adequada para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que, na verdade, as coisas foram feitas muito de sopetão e isso acabou criando uma série de problemas. Uma faixa etária de alunos mais novos, de alunas mais novas, a escola é, sobretudo, um espaço de sociabilidade. Não é exatamente um espaço para você passar conteúdo. Esse papel da escola, o ensino à distância não tem como cumprir. Então, me parece que muitas lacunas ficaram e o que nós temos é um retrato da profunda desigualdade brasileira, em que pese é o trabalho hercúleo dos professores e das professoras que estão tocando esse barco contra tudo, contra todos e diante de um momento tão grave como esse. Quais você acha que foram os maiores impactos para os alunos durante esse período? Escolaridade não é sinônimo de educação.
A escolaridade é um aspecto da educação, mas o fenômeno educativo ele acontece cotidianamente, ele acontece em casa, ele acontece na rua e ele acontece também no espaço privilegiado da escola. Nós temos dois problemas graves. A escola, como espaço de produção de educação, ela sofreu os impactos muito fortes da pandemia, né? Isso é gravíssimo, e, ao mesmo tempo, os outros espaços educativos, em larga medida também, sofreram um impacto. Então, não é só a escola, é o próprio processo educacional que foi muito impactado pela pandemia. Eu acho que está na hora da gente encarar o fenômeno educativo como um fenômeno da contemporaneidade. A tarefa da educação, nesse momento, é fundamentalmente refletir e fazer a criança interagir, o adolescente interagir com tudo que a gente está vivendo no mundo. Essa eu acho que é a grande questão. Tirar aquela dúvida básica ligando aqui para o meu advogado para saber sobre as questões legais do ensino à distância. Vou jogar ele na tela aqui para ficar bonito. Doutor Marcelo, me diz o seguinte, qual a diferença entre esse EAD que foi aplicado na pandemia para o homeschooling, quando os pais resolvem tirar os filhos da escola para dar aula em casa eles mesmos? Fran, a gente tem uma diferença básica entre homeschooling e EAD, né? No homeschooling, os próprios pais eles orientam e supervisionam o ensino, enquanto no EAD você tem orientação e supervisão por um corpo docente. É importante destacar que o homeschooling no Brasil ele é proibido. Temos até um projeto de lei para regulamentar a atividade, mas ainda não teve aprovação no Congresso Nacional. Em relação ao EAD, temos a Lei 12.746, que regulamenta que a criança acima de 4 anos ela tem a obrigação de estar matriculada numa instituição de ensino. Então essas são as diferenças básicas entre o homeschooling e o EAD, especialmente para uma criança acima de 4 anos. A pandemia trouxe vários problemas, mas também apontou caminhos para o futuro da educação. Se a gente for observar um hospital de 50 anos atrás, uma oficina mecânica de 50 anos atrás, um escritório qualquer, a diferença é gritante. Mas se a gente for ver uma sala de aula, permanece basicamente a mesma coisa de lá para cá. A tecnologia, a inovação, o contato direto, a imersão nos temas, muita coisa pode mudar, pode rolar uma revolução mesmo nos modelos e formatos da educação e das escolas. Mas e aquelas escolas que a gente viu que não tem nem condição de colocar sabonete e água no banheiro para as crianças lavarem a mão e se prevenirem um pouco da pandemia? O quanto elas vão poder usufruir desse futuro? Essas são algumas perguntas que vão permanecer na educação mesmo depois da pandemia. When we went into full lockdown, having 2 kids in primary school at that time was really challenging. But what got us through was supporting each other, staying connected with other parents, using the online resources that the school had sent to help with the kids, but more importantly, maintaining the normal routine and having honest, simple conversations with the kids about what was going on.